Casos de desaparecimento são sempre recheados de indignação, comoção e tristeza. Mas os casos de desaparecimentos que jamais se solucionam são os piores. As famílias vivem o tormento da dúvida todos os dias. O ente querido que desaparecera parece que sempre poderá voltar, e a esperança desse dia tortura os envolvidos de maneiras que vão além da nossa compreensão. Hoje vamos falar de um dos mais famosos casos de desaparecimento do mundo, que teve grande apelo popular e muitas teorias sobre seu desfecho, ou melhor, sobre a falta deste. Então já vai deixando o like e caso seja novo aqui no canal, nós falamos de casos sem soluções, acontecimentos históricos, contos de suspenses e muito mais. Dá uma passadinha a ver os dois vídeos e se você gostar você se inscreve. Bom, meu nome é Felipe Cirali, já vai pegando a pipoca e se ajeitando onde quer que você esteja e sejam bem-vindos a mais um caso inexplicável. A pequena britânica Madeleine McCann, de apenas 3 anos, desapareceu enquanto passava as férias com os pais e os irmãos em Portugal, na Vila da Luz no Algarve, local famoso por suas praias naturais e consolidado como atração turística. Ela dormia supostamente em seu quarto com os dois irmãos mais novos no Resort Ocean Club, e seus pais estavam em um bar a cerca de 50 metros dali. Então, às 22 horas da noite, ela desaparece sem deixar vestígios, sem grandes testemunhas ou provas. Então bora lá para entender certinho como tudo isso aconteceu. Madeleine era filha de Kate e Gary McCann, os dois trabalhavam na área da saúde e tinham condições financeiras significantes. A família morava em Hotley, na Inglaterra, e em maio de 2003 resolveram viajar para Portugal para passar as férias. Um programa de família e amigos, algo que eles nunca esperaram que daria errado. Eles se alojam num Resort Ocean Club, um famoso local de turistas, bastante luxuoso por seu preço e muito conhecido pelos britânicos. A rotina era bem simples e comum. Durante o dia, eles usufruíam do resort, que possuía piscinas, restaurantes, playgrounds e várias atividades. À noite, os McCann saíam juntos dos amigos e seus filhos. Mais tarde, iam para o seu apartamento colocá-los na cama e então voltavam para o restaurante e continuavam o passeio. Preocupados, de hora em hora visitavam o apartamento dos filhos para ver se estava tudo bem com eles, e então voltavam para o bar. E não fora diferente no dia 3 de maio. Gary fora às 21 horas por uma das entradas que dava acesso ao apartamento dos filhos e notou que a porta estava levemente aberta. Mas como os filhos estavam lá, dormindo tranquilamente, ele não fez alarde. Apenas a fechou novamente e voltou para o bar. Às 22, Kate fora verificar seus filhos e notou que Madeleine simplesmente tinha sumido, e seus outros dois filhos estavam dormindo em suas camas normalmente. Entretanto, as janelas estavam abertas, segundo Kate. Logo, uma busca promovida por 60 pessoas, dentre elas funcionários e hóspedes, começara, e durou até as 4 da madrugada. O comunicado à polícia fora feito às 23h50 e foram levados para o resort cães farejadores e agentes da polícia. Madrugada adentro, as buscas se intensificaram ainda mais, com a participação de helicópteros, agentes em solo e a polícia científica. Mas ao raiar do dia seguinte, nenhum sinal de Madeleine. Investigação. Após as intensas buscas, a polícia no dia 5 de maio disse em público que possuía um suspeito. No dia 6, os cães farejadores reviraram de cima a baixo o resort. Os investigadores drenaram as piscinas e nada de Madeleine McCann fora encontrado de maneira significativa. No dia 9, um alerta foi emitido para todos os órgãos policiais das redondezas, na tentativa de encontrar algum norte da menina. Segundo informações da polícia britânica, cerca de uma centena de abusadores e molestadores de crianças foram para Algarve nas últimas semanas, ou seja, qualquer um deles poderia ser o responsável. No dia 11, a investigação no resort se finalizou, com algumas evidências, mas que mais pra frente eu vou comentar para vocês. No dia 13 de maio, a polícia oficialmente divulga que não possuía nenhum suspeito e irá investigar depoimentos e fotos dos turistas para encontrar alguém. Ou seja, atirando no escuro para ver se possivelmente acerta alguém. Após alguns meses de investigação, os policiais partiram para os interrogatórios, com alguns nomes que podiam ter algum envolvimento. E gente, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou partir para as teorias. Afinal, esse caso já tem 12 anos e muito já se falou a respeito dele. Tem até mesmo um seriado na Netflix que conta toda a investigação passo a passo em 8 episódios de 1 hora por aí. Convido a todos vocês que puderem assistir a série porque realmente está incrível, com bastante detalhes e tal. Então, vamos lá. Robert Murat. Talvez seja o principal suspeito, e muitas pessoas, mesmo após tantos anos, acreditam que ele seja o culpado.
Robert Murat trabalhava na investigação como um tradutor. Ele morava a algumas quadras de distância do resort e até o dia 14 de maio ele não era um suspeito. Mas depois que Laurie Campbell, uma jornalista do Sunday, sugeriu que ele poderia ser um dos suspeitos, essa sugestão foi aceita pela polícia, visto que um dos amigos do casal, McCain, viu um homem carregando uma criança de pijama rosa no dia do desaparecimento e que ele não parecia ser um turista. Então a investigação contra Murat começou, e seus telefones, computadores e aparelhos afins foram confiscados. E da lista de chamadas chegaram até Sergei Milanka, um homem de 22 anos que já tinha sido acusado por abuso sexual infantil. Ele havia feito um website para Murat, e muito se falava que os dois haviam mandado a pequena Madeleine para o Marrocos, em uma rede de tráfico humano. Depois de muitos interrogatórios e entrevistas, os dois não puderam ser culpados por nenhuma ligação ou prova com o caso. Kate e Gary McCain. Meus amigos, eles foram acusados também. Então vamos ver como isso teria acontecido. No dia do ocorrido, Kate e Gary não solicitaram o serviço de babá gratuito do resort, por alguma razão. Então tudo poderia ter acontecido da seguinte forma. Kate e Gary, para poder curtir a noite, sedaram os filhos. Sendo Kate anestesista e Gary um cardiologista, eles teriam acesso a calmantes ou drogas similares, e teriam dado elas aos 3 filhos para que eles dormissem durante a noite toda, o que é evidenciado através do fato de que seus outros 2 filhos permaneceram dormindo mesmo depois de horas de movimentação e busca pela irmã mais velha. Madeleine sofreu complicações por conta dessa ingestão de calmantes e acabou falecendo. Os pais, ao notarem que a filha havia morrido por essas causas, não contrataram o serviço de babá, pois ela poderia notar que a filha estava morta. Então, junto de um de seus amigos, eles resolveram encenar um desaparecimento. Em um dos momentos da rotina de vigia dos pais, um dos amigos se dispôs a ir até o quarto dos McCain averiguar se estava tudo ok, e ele voltou e disse que estava tudo bem. Segundo essa teoria, esse amigo foi até o quarto dar os retoques finais, como deixar a janela aberta e rechear o local com DNAs falsos, pois posteriormente o quarto estava com DNA de mais de 20 pessoas, o que estragou qualquer evidência do possível sequestro ou assassinato. Eles depois deram um sumiço com o corpo da própria filha, possivelmente colocando em um local distante. A polícia estava investigando o casal secretamente e descobriu que eles alugaram um carro 25 dias depois do sumiço da própria filha, e nele foram encontrados pequenos vestígios do que seria possivelmente sangue. Além disso, no quarto dos McCains foram encontrados fluidos corporais, onde foram analisados e constatados que possivelmente eram de Madeleine. Eles foram interrogados e a mídia caiu em cima sem piedade, disparando notícias para todos os lados. E em 2008, com a falta de provas também, os dois foram declarados inocentes pelas autoridades. Mas um dos investigadores, chamado Gonçalo Amaral, fez até um livro chamado A Verdade da Mentira, que confronta essa decisão judicial. Desde o desaparecimento, os pais têm feito apelos ao público e reunindo quantias de dinheiro para um fundo, que serviria para pagar o resgate ou informações sobre Madeleine. E diversos anúncios foram feitos em jornais a respeito disso, o que levantou a curiosidade de que, se ela nunca for achada, com quem ficará esse dinheiro? Bom, se vocês tiverem maior conhecimento, deixa aí nos comentários. Novidades do caso. 12 anos após o caso Madeleine ter sido colocado como sem solução, o cientista Mark Pilling, da empresa Cybernetics, recebeu amostras do DNA do caso, e como líder do segmento de análise e reconhecimento de DNA, tendo até mesmo trabalhado diretamente com o reconhecimento de vítimas do 11 de setembro, ele ajudará nas investigações do caso, sob a guarda das novas tecnologias que o ajudarão a encontrar possivelmente um culpado. Minha opinião. Então, eu acredito que uma teoria não exclui a outra por inteiro. Pode ser até mesmo a consonância das duas, na verdade. Sendo os pais os responsáveis por sedar Madeleine, tirando dela qualquer chance de se defender, ou melhor, resistir, e Murat, se aproveitando da situação de inércia da criança, a raptou. Mas são muitos poréns para essa teoria também. Então fica para vocês comentarem aí e deixarem suas opiniões também. Será que descobrirão quem é o culpado? Ou será que já descobriram e ele foi dispensado? Deixa aí nos comentários o que você achou. Mas antes, vai deixando o like, me sigam lá no Instagram, que eu sempre peço sugestões para novos vídeos e tal. Compartilhem com os amigos. E bom galera, muito obrigado por terem assistido e até meu próximo vídeo.